físico através da interface físico-etérica. A questão é que aqui, embora uma doença possa ser curada no nível físico-etérico, a cura magnética talvez seja ineficaz a longo prazo se a causa primária da doença estiver situada num nível energético mais elevado. Determinadas curas efetuadas por cirurgiões psíquicos das Filipinas são exemplo de curas do tipo magnético que não proporcionam benefícios a longo prazo. Em alguns casos, pacientes que sofriam de câncer procuraram esses curandeiros e tiveram uma total remissão da doença, comprovada por exames clínicos e laboratoriais. Todavia, alguns desses indivíduos posteriormente retornaram a mesmo cirurgião psíquico vários anos depois com um novo tumor num outro órgão. Embora se possa argumentar que o tumor recorrente era simplesmente uma metástase microscópica por ocasião da cura original, existe a possibilidade de que os padrões emocionais, mentais desses pacientes, os quais originalmente podem ter contribuído para a formação do tumor, nunca chegaram a ser tratados pelo curandeiro magnético, que atuou basicamente no nível físico-etérico. Ao contrário da cura magnética, a cura espiritual procura atuar no nível dos corpos sutis e chakras superiores a fim de efetuar a cura no nível em que a doença se origina. O curandeiro espiritual atua como um gerador de energia com saídas de frequências múltiplas a fim de permitir a ocorrência de alterações energéticas simultâneas em diversos níveis. Existem especulações a respeito da existência de uma ligação energética transitória entre os chakras do curandeiro e do paciente. Essa ligação chakra a chakra talvez seja responsável por uma transferência ressonante direta de múltiplas frequências sutis, as quais podem fazer com que a estrutura energética multidimensional do paciente recupere um perfeito equilíbrio de mente, corpo e espírito. Enquanto a maioria dos curandeiros magnéticos atua exclusivamente no nível do corpo, os curandeiros espirituais geralmente também operam com diversos níveis da mente e do espírito. Essa energia de dimensões superiores transcende todas as limitações de espaço e tempo em virtude do fato de os níveis das energias etéricas e superiores serem o domínio do espaço-tempo negativo. Assim, as energias que atuam nesses níveis se deslocam numa dimensão que está fora das referências usuais do espaço-tempo comum, ou positivo, ao qual a percepção da nossa mente consciente está limitada. Todavia, as frequências nas quais a cura espiritual ocorre muitas vezes se estendem até os mesmos níveis em que o eu superior existe e opera. Uma demonstração da natureza transcendental dessas energias de frequências superiores pode ser encontrada nos experimentos que o Dr. Miller realizou com Augie Ambrose e Hall. Os Woodhouse conseguiram produzir aumentos mensuráveis na taxa de crescimento das EV em uma distância de mais de 900 km. Operando no nível da consciência de dimensões superiores. O fato de o curandeiro e o laboratório estarem separados por grandes distâncias no espaço-tempo positivo é irrelevante porque as energias em questão estavam operando no nível do espaço-tempo negativo, o qual, como já vimos, é um sistema de referência inteiramente diferente. O experimento com a câmara de névoa, em que a Sra. Hall foi capaz de criar padrões ondulatórios em Atlante a partir de sua casa em Baltimore, é uma outra demonstração de que essas energias pertencem a dimensões superiores. É possível que a Sra. Hall possa ter operado nos níveis astral e superiores, já que o corpo astral tem a capacidade de transpor grandes distâncias quase instantaneamente concentrando os pensamentos num determinado lugar. Esta é a natureza do domínio astral. A matéria é muito mais flexível do que no nível físico. Veja o capítulo 4 para uma descrição mais completa do que acontece nos níveis astrais. Se, de fato, ela estivesse operando a partir do nível do seu corpo astral, ela seria capaz de comunicar-se e de trabalhar diretamente sobre a forma astral do seu paciente. Os doutores Elmer Gray e Norman Shelley testaram experimentalmente as curas à distância efetuadas pela Sra. Hall, assim como sua capacidade de influenciar à distância os ritmos biológicos de seus pacientes. A Sra. Hall sentou-se numa sala a uma certa distância de seu paciente, ao mesmo tempo em que ambos eram ligados a eletroencefalógrafos, eletrocardiógrafos e outros aparelhos de monitoração fisiológica. Quando a Sra. Hall visualizava a si mesma atuando astralmente sobre a região da garganta do paciente, este efetivamente dizia ter uma sensação de calor e formigamento nessa parte do corpo.
Fato ainda mais notável foi os pesquisadores terem observado uma sincronização da atividade ondulatória cerebral e de outros ritmos bioelétricos entre a curandeira e seu paciente durante o processo de cura. O pesquisador Maxwell Cady, que trabalha na Inglaterra, relatou a ocorrência de sincronizações semelhantes de biorritmos entre curandeiros e pacientes. Utilizando um aparelho especial chamado espelho da mente, um analisador computadorizado do espectro de forças do Ig, Cady também descobriu um padrão de ondas cerebrais extraordinariamente complexo, encontrado apenas em curandeiros avançados, que se destacava entre os padrões de ondas cerebrais dos pacientes durante o processo de cura. Cady mediu esses extraordinários padrões sincrônicos de ondas cerebrais entre paciente e curandeiro, tanto em ocasiões em que este estava em contato direto com o paciente como quando estava longe dele. Essa observação de que os curandeiros podem produzir a sincronização de ritmos biológicos diretamente, através da imposição das mãos ou através da cura à distância, confirma as hipóteses de que as energias envolvidas na cura pertencem a dimensões superiores e de que a cura é feita através da ressonância de energia. Ogawa e outros mais demonstraram repetidamente que a distância não constitui nenhum grande desafio para o curandeiro espiritual avançado que estiver tentando enviar energias curativas para os pacientes. Esses curandeiros espirituais operam basicamente nos níveis espaço-tempo negativo dos elementos pertencentes às dimensões mais elevadas dos indivíduos, os quais nutrem, organizam e dão sustentação às estruturas moleculares, celulares do corpo físico. É importante ter em mente que as doenças podem se originar em todos os níveis da nossa anatomia multidimensional e não apenas no nível do corpo físico. Embora existam muitos agentes externos que provocam doenças, bactérias, vírus, toxinas ambientais e carcinógenos, a probabilidade de que eles afetem o corpo de uma pessoa com boa saúde física e mental é menor. O conceito fundamental da resistência do hospedeiro nos diz que a doença é uma combinação de fatores internos e externos. Os fatores internos são mais importantes do que os médicos atualmente admitem. Esses fatores internos não são meros fatores psicoquímicos, embora as vitaminas e uma alimentação adequada possam, obviamente, ajudar o corpo a resistir às influências dos carcinógenos, mas incluem também fatores energéticos superiores que envolvem os domínios da consciência espiritual. Nos níveis espirituais da consciência humana existe um nível de perfeição e equilíbrio energético que não pode ser afetado por emoções e distorções da mente. Nesses níveis superiores a alma está atuando no sentido de influenciar de forma positiva as energias que interagem com a forma física. Segundo a filosofia reencarnacionista, nossos corpos são apenas um veículo temporário de expressão no plano físico. Nossas personalidades físicas são a manifestação da alma e roupagem química. Embora esse nível de entendimento seja um aspecto da humanidade que a maioria dos médicos ainda não descobriu, é de esperar que os médicos espirituais do futuro levem em conta essa dimensão. Francamente, é espantoso que um médico ou psicólogo deixe de reconhecer a existência de uma consciência dotada de alma que utiliza a matéria do pensamento, da emoção e da substância densa para criar os diversos corpos de manifestação. O próprio desempenho de suas obrigações profissionais deveria levá-los a tentar discernir a ideia e o propósito interior que está dotando de almas formas que eles tratam, de modo que eles possam dar uma contribuição maior para que essa ideia se manifeste. Em termos pragmáticos, embora os corpos físico e emocional de uma pessoa possam estar doentes, o ser interior e a ideia interior estão bastante sádios e procurando curar a substância, o padrão e o funcionamento desses corpos doentes. Esta deveria ser a premissa básica da ciência médica. Trata-se de uma lei fundamental da vida e de suas manifestações. Alguns dos aspectos das doenças físicas e emocionais irão produzir descobertas verdadeiramente revolucionárias na medicina e talvez inspirem descobertas semelhantes em outras disciplinas científicas. Sob certos aspectos, a medicina e a psicologia que terão de levar a comunidade científica a descobrir a consciência dotada de alma e suas relações com a matéria, já que elas lidam de forma mais direta com os níveis sutis da matéria. Como temos visto ao longo deste capítulo, existe um número cada vez maior de evidências indicando que a capacidade de curar é uma potencialidade humana inata. Os níveis em que a cura pode ocorrer variam desde o nível puramente físico até o nível físico,
etérico e os níveis espirituais onde o eu superior já está tentando fazer a integração entre o corpo físico e a personalidade. A ciência está começando a se desenvolver em direção a um estágio em que as tecnologias da nova era poderão confirmar o que os profetas bíblicos nos têm dito desde os tempos de Jesus. Como Jesus disse, estas coisas que eu faço, vocês as farão maiores ainda. A doutora Krieger descobriu que a capacidade de curar era uma expressão de um profundo desejo, por parte do curandeiro, de ajudar ou curar outra pessoa. Trata-se de pura compaixão, uma manifestação de amor no seu mais alto nível. A experiência de união entre curandeiro e paciente através de um amor incondicional é algo que precisa ser alcançado e buscado por maior número dos assim chamados profissionais da saúde para que possam ocorrer mais e melhores curas. Se mais profissionais da saúde puderem começar a reconhecer e ativar seus potenciais inatos de cura, a natureza das nossas instituições culturais de cura começará a mudar radicalmente. À medida que a nova era se aproxima, mais cientistas e teólogos começam a voltar novamente suas atenções para a dolorosa divisão entre as dimensões material e espiritual da existência humana. Nossa civilização começará a adquirir uma melhor compreensão a respeito da saúde e das doenças a partir de uma perspectiva verdadeiramente multidimensional. Pontos fundamentais a serem recordados. 1. A cura por imposição das mãos vem sendo praticada em todo o mundo há milhares de anos. No final do século XVIII, Franz Mesmer aventou a hipótese de que durante a imposição das mãos havia um intercâmbio de energia vital sutil de natureza magnética entre curandeiro e paciente. Mesmer também descobriu que a água podia armazenar eficazmente essa força sutil e a transferi-la a pacientes enfermos que estivessem precisando ser curados. 2. Na década de 1960, o Dr. Bernard Grady confirmou a descoberta, feita por Mesmer, de que as energias curativas produzidas pela imposição das mãos poderiam ser transferidas para a água. Grady, todavia, foi mais adiante e mostrou que essa energia sutil tinha efetivamente a capacidade de estimular a taxa de crescimento de plantas e a velocidade de cicatrização de ferimentos em ratos, além de prevenir o desenvolvimento de boço em animais suscetíveis. Os resultados dos experimentos de Grady a respeito da cura acelerada de ferimentos foram posteriormente confirmados em experimentos realizados em outros laboratórios. 3. O Dr. Robert Miller seguiu em frente e demonstrou a existência de uma extraordinária semelhança entre a água tratada por curandeiros e a água tratada por imãs, apoiando a tese mesmeriana de que as energias curativas eram de natureza magnética. Miller demonstrou que a água tratada por curandeiros e a tratada por ímãs apresentavam alterações semelhantes no que diz respeito à tensão da superfície, às pontes de hidrogênio e aos padrões de cristalização do sulfato de cobre. 4. A doutora Justa Smith também comprovou experimentalmente que os campos magnéticos produzem efeitos qualitativamente semelhantes aos das energias curativas, visto que os dois tipos de energia podiam acelerar a atividade das enzimas em solução. 5. Embora a doutora Smith verificasse que diferentes enzimas eram afetadas de forma distinta pelas energias curativas, a alteração na atividade enzimática sempre se fazia no sentido de melhorar a saúde celular. 6. A doutora Smith descobriu que os curandeiros também podiam restaurar enzimas danificadas. Isso demonstra o princípio de que as energias curativas são de natureza entrópica negativa, isto é, elas fazem com que os sistemas se tornem mais ordenados. Pesquisas adicionais com diferentes curandeiros mostraram que as energias curativas podiam produzir outros efeitos entrópicos negativos em sistemas químicos não vivos. 7. Em seus experimentos, a doutora Smith usou detectores magnéticos de grande sensibilidade para medir campos magnéticos emitidos pelos curandeiros, embora nenhum jamais chegasse a ser detectado. Estudos mais recentes, utilizando detectores magnéticos ultrassensíveis, constataram a ocorrência de aumentos, pequenos porém mensuráveis, no campo magnético emitido pelas mãos do curandeiro durante a cura. Assim, embora as energias curativas produzidas pela imposição das mãos sejam realmente de natureza magnética, e alguns de seus efeitos sobre os sistemas biológicos assemelhem-se qualitativamente àqueles causados por campos magnéticos de alta intensidade, elas são extremamente difíceis de detectar com os aparelhos de mensuração convencionais. 8.
As energias produzidas pelos curandeiros caracterizam-se por serem negativamente entrópicas e qualitativamente semelhantes aos campos magnéticos, embora sejam difíceis de medir com o uso de detectores de radiação eletromagnética convencionais. Essas características são idênticas àquelas previstas pelo modelo Tiller-Einstein de espaço, tempo positivo-negativo para as qualidades das energias magneto-elétricas, isto é, as energias pertencentes ao espaço, tempo negativo. 9. As pesquisas da Drake-Krieger demonstraram que as energias dos curandeiros podiam aumentar os níveis de hemoglobina nos pacientes, um fenômeno semelhante ao aumento no conteúdo de clorofila em plantas tratadas por um curandeiro. Esse foi um dos primeiros parâmetros utilizados para efetuar mensurações bioquímicas quantitativas em seres humanos com o propósito de detectar os efeitos das energias curativas. 10. A doutora Krieger foi mais adiante e demonstrou que as pessoas podiam aprender a efetuar curas. Suas enfermeiras curandeiras conseguiam produzir elevações nos níveis de hemoglobina dos pacientes semelhantes àquelas produzidas por pessoas naturalmente dotadas do dom de curar, demonstrando que a capacidade de realizar curas é um potencial humano inato e pode ser aprendido. 11. Os experimentos do Dr. Miller com os curandeiros Olga e Ambrosio Raum mostraram que as energias curativas podiam afetar sistemas vivos e não vivos a uma distância de mais de 900 quilômetros. 12. As diversas espécies de energias curativas estão associadas a uma variedade de fenômenos. A cura por imposição das mãos poderia ser descrita de forma mais precisa como cura magnética. Ela é realizada com as mãos do curandeiro bem próximas do paciente e seus efeitos tendem a se manifestar principalmente nos níveis físico-etérico de reequilíbrio. De modo oposto, a cura espiritual atua não apenas nos níveis físico e etérico como também contribui para o reequilíbrio dos níveis de disfunção energética astral, mental e de outros níveis superiores. Além do mais, a cura espiritual pode ser realizada tanto na presença do paciente como com o paciente e o curandeiro separados por grandes distâncias. Capítulo 9 – Os cristais e o sistema energético sutil humano, a redescoberta de uma antiga arte de curar. Através dos sucessivos capítulos deste livro, procuramos traçar uma descrição realista do homem como um ser multidimensional. Cada ser humano é um entrelaçamento organizado de vários corpos de diferentes frequências vibracionais. Graças às nossas ligações com os chakras e com nossos corpos de frequências superiores, somos capazes de assimilar energia e informações provenientes dos níveis mais elevados do nosso ser. A energia e as informações que se originam no nível da alma sofrem progressivas transformações e traduções até se manifestarem na forma de uma personalidade consciente que precisa existir no veículo molecular, celular no nível do plano físico. Em virtude da natureza limitada do cérebro físico, em seu atual nível de expressão linear, nós ficamos presos à perspectiva de uma estrutura espaço-tempo aparentemente fixa assim. O universo multidimensional está além da nossa pouca desenvolvida capacidade de compreensão. Para a maioria das pessoas, as energias das dimensões superiores pertencem aos domínios do invisível. Para uns poucos afortunados que possuem o dom da percepção clarividente, a beleza desses domínios invisíveis pode ser percebida com grande facilidade. A única coisa que parece limitar o potencial humano é a sua própria definição. À medida que a tecnologia torna visível o que antes só podia ser visto por clarividentes, o invisível passa a ser visível. Estamos lentamente chegando a um estágio do nosso desenvolvimento tecnológico em que os domínios do invisível estão se tomando visíveis com uma frequência cada vez maior. O crescente conhecimento a respeito do uso de cristais para transmutar e transformar a energia eletromagnética desempenha um papel cada vez mais importante no desenvolvimento dessas novas tecnologias. O uso da tecnologia dos cristais para o desenvolvimento de sistemas eletrônicos resultou em grandes avanços no modo pelo qual os cientistas estão capacitados a perceber o universo que nos rodeia graças ao uso da tecnologia do silicone para a produção de circuitos integrados e ao desenvolvimento de sistemas de computadores. Dispomos hoje de novas ferramentas que podem ampliar a nossa capacidade de memorização e armazenamento de informações. Os cristais estão começando a proporcionar aos seres humanos o poder de manipular e de transformar de muitas maneiras diferentes o próprio conhecimento.
Os cristais desempenharam importantes papéis em muitas descobertas científicas que começaram a revolucionar a nossa concepção a respeito da estrutura da consciência e do próprio universo. Uma cristal de rubi, por exemplo, foi um componente fundamental do primeiro laser desenvolvido pelos cientistas do Laboratório Bell, no início dos anos 60. Conforme vimos no primeiro capítulo, o laser e os hologramas que ele pode produzir serviram de base para a elaboração de um modelo holográfico do universo. Os padrões de interferência de energia do tipo utilizado na holografia foram adaptados por Karl Pribram, e por outros neurocientistas, para explicar determinados aspectos do armazenamento de memória no cérebro. Além do mais, o modelo holográfico nos proporciona uma nova maneira de apreciar o universo multidimensional. Pesquisas recentes a respeito da aplicação das tecnologias do laser e da holografia ao armazenamento de informações revelaram novas formas de utilização dos cristais. Há mais de 10 anos, os laboratórios de pesquisa da Philips, em Hamburgo, na Alemanha, armazenaram um filme holográfico de demonstração num cristal de nióbato de lítio. Depois disso, novas pesquisas com outros cristais de nióbato, realizadas nos laboratórios nacionais de Oak Ridge, no Tennessee, revelaram a possibilidade de se armazenar milhares de imagens tridimensionais num único cristal. Girando-se levemente o cristal, uma nova oportunidade de armazenamento é criada. As aplicações desse trabalho apontam em direção a uma época em que enormes quantidades de dados poderão ser armazenados holograficamente em cristais cortados de forma especial. Tem-se dito que o potencial de armazenamento de informações dos cristais de nióbato é tão grande que eles poderiam ser usados para armazenar todos os dados relativos ao sistema de seguridade social dos Estados Unidos ou toda uma biblioteca técnica ou literária. Deixando de lado as implicações teóricas dos lasers e da holografia, o desenvolvimento prático dos lasers para uso na medicina e na cirurgia, além de seu emprego na laseracupuntura, transformaram em realidade a cura com energias de frequências específicas. Os avanços proporcionados pelo uso de laser nas comunicações colocaram ao nosso alcance novos meios de transmitir imensas quantidades de informações através de grandes distâncias por meio de cabos de fibras ópticas. Cristais como arsenieto de galho nos proporcionaram as ferramentas necessárias para a criação de dispositivos para apresentação de informações por meio de diodos emissores de luz e também de minúsculos aparelhos de laser transistorizados menores do que a cabeça de um palto de fósforo. Um outro tipo de cristal que a ciência só recentemente começou a investigar são os cristais líquidos. Os experimentos com as tecnologias de cristais líquidos resultaram em termostatos baratos, telas de calculadoras eletrônicas e, até mesmo, aparelhos de televisão em cores miniaturizados. A ação das oscilações regulares dos cristais de quartzo eletricamente estimulados, combinada com a tecnologia das telas de cristais líquidos, tornaram possível a produção em massa de relógios baratos e precisos. Além do mais, à medida que foi aumentando o nosso conhecimento a respeito dos cristais líquidos produzidos artificialmente, os biólogos começaram a reconhecer que muitas das membranas e estruturas celulares existentes no corpo humano também são cristais líquidos. Foi somente no último século que os conhecimentos relacionados com o eletromagnetismo proporcionaram à humanidade a capacidade de explorar as aplicações curativas potenciais e outras propriedades benéficas dos cristais e pedras preciosas naturais existentes em nosso planeta. Estudando o processo de cristalização, os cientistas aprenderam a produzir cristais artificiais altamente puros e dotados de características energéticas especiais. Certos cristais produzidos artificialmente, tais como aqueles à base de silício, utilizados em células solares, nos permitiram utilizar a energia contida na luz do Sol para prover de energia muitas de nossas maravilhas tecnológicas tanto na Terra como no espaço exterior. Graças às aplicações médicas e industriais do laser e utilização dos cristais nas comunicações, no armazenamento de informações e na transformação da energia solar, estamos lentamente descobrindo que as pedras preciosas e minerais da Terra encerram benefícios potenciais jamais imaginados para a humanidade. Os pensadores atuais, porém, têm vistas curtas e acreditam que nossa civilização foi a primeira a desenvolver essas tecnologias baseadas nos cristais. Geralmente os cientistas tendem a acreditar que, quanto mais antiga for uma civilização, mais primitiva deverá ser a sua tecnologia.
Não precisamos ir além do sofisticado calendário astronômico dos maias, da bateria elétrica descoberta na antiga Bagdá e de um dispositivo de navegação encontrado entre os destroços submersos de um navio naufragado para percebermos o egocentrismo das mentes contemporâneas. Existem lendas sobre uma antiga civilização, a Atlântida, que utilizava as tecnologias dos cristais num grau tão elevado que chegava a ultrapassar até mesmo suas aplicações científicas atuais. É importante examinar atentamente essas supostas lendas porque as informações contidas nesses mitos previram com precisão o desenvolvimento de muitas das grandes conquistas tecnológicas modernas relacionadas com o uso de cristais. Além do mais, muitas vezes nós só conseguimos compreender um aparelho, imagem, linguagem ou ruína antigos quando acontece de a nossa tecnologia atual ter chegado a produzir resultados semelhantes. Uma história esotérica das tecnologias cristalinas, as raízes do Vale do Silício no continente perdido da Atlântida. Dentre aqueles que conhecem as velhas mitologias da Terra, são poucos os que nunca ouviram falar do antigo continente da Atlântida. Existem muitas histórias a respeito da grandeza dessa civilização desaparecida e até a década de 70 foram escritos cerca de 6.000 livros sobre a Atlântida no passado. Essas histórias eram vistas com extremo ceticismo. Todavia hoje existe um conjunto cada vez maior de informações que parece confirmar a existência dessa massa de terra no Oceano Atlântico e seu prematuro desaparecimento sob as grandes ondas que provocaram a sua destruição. Mesmo considerada apenas uma parábola, a lenda da Atlântida é importante porque conta a história de um povo cujo desenvolvimento tecnológico e presunção foram aumentando até chegarem a um ponto em que a autodestruição transformou-se numa profecia realizada. Não podemos nos dar ao luxo de zombar dessas lendas pois, como os atlantes no auge de sua civilização, estamos o tempo todo sob a ameaça da destruição atômica e do inferno nuclear. Alguns dizem que os Estados Unidos são a nova Atlântida. Agora iremos examinar algumas das lendas existentes em torno dessa outrora grande civilização a fim de compreendermos por que essa afirmação talvez tenha um fundo de verdade e para compararmos eventuais semelhanças entre a antiga Atlântida e os Estados Unidos de hoje. Ao que se diz, Atlântida foi um grande continente que existiu no corpo de água hoje conhecido como Oceano Atlântico. Embora os arqueólogos modernos tenham a tendência de considerar a civilização humana como um desenvolvimento um tanto recente, as antigas lendas sugerem que Atlântida floresceu durante um período que vai de 150.000 a.C. até aproximadamente 10.000 a.C., quando foi supostamente engolida pelo mar num dilúvio de proporções bíblicas. A literatura esotérica conta que a Atlântida não foi destruída por uma única grande inundação e que, na verdade, houve dois cataclismos anteriores provocados pelo homem que reduziram a massa de terra a uma série de pequenos continentes menores antes de sua aniquilação definitiva em 10.000 AC. Embora a civilização Atlante, ao que se sabe, tenha existido durante um período de mais de 100.000 anos, no início de sua história o seu povo formava uma sociedade exclusivamente agrícola. Após milhares de anos, eles progrediram para níveis mais avançados de cultura e organização social. Durante os últimos 30.000 anos, a tecnologia e a ciência da Atlântida atingiram um alto grau de sofisticação. No seu apogeu, às vezes chamado de Idade de Ouro da Atlântida, seus habitantes se transformaram numa raça de indivíduos altamente desenvolvidos versados em várias modalidades de arquitetura, engenharia, astronomia, agricultura e, especialmente, na arte da cura. As tecnologias avançadas dos Atlantes eram bastante diferentes daquelas de que dispomos hoje. Ao passo que a ciência moderna aprendeu a explorar as energias potenciais contidas no petróleo e no carvão para produzir calor, luz e eletricidade para acionar nossos utensílios domésticos, os atuantes desenvolveram uma tecnologia baseada na força vital e nas energias que pertencem às dimensões superiores da consciência. Os Atlantes podiam controlar o que se chama de força vital. Os Atlantes sabiam colocar a incipiente energia do organismo a serviço de sua tecnologia, da mesma forma como hoje extraímos energia térmica do carvão e a transformamos em força motriz para os nossos meios de locomoção. Pode-se fazer uma ideia disso com base no que se segue. Pense no miolo de uma semente de cereal. Nela, a energia está em estado de dormência. A natureza pode despertar essa energia contida na semente e fazê-la germinar.
O homem moderno não consegue fazer isso. Ele precisa enterrar a semente no solo e deixar que as forças da natureza a despertem. Os atlantes podiam fazer mais do que isso. Eles sabiam converter a energia de um monte de cereais em capacidade técnica, da mesma forma como o homem moderno pode transformar a energia térmica contida num monte de carvão nessa capacidade. Na Atlântida, as plantas eram cultivadas não apenas para servir de alimento mas também para tornar disponível ao comércio e à indústria as energias latentes nelas contidas. Assim como podemos utilizar a energia latente contida no carvão para movimentar nossas locomotivas, os atlantes também dispunham de mecanismos através dos quais eles, por assim dizer, queimavam as sementes e transformavam sua força vital numa energia passível de ser utilizada para fins técnicos. Conforme mencionamos no capítulo sobre as essências florais, já foi sugerido que a arte de curar com essências florais e elixires de pedras preciosas originou-se na cultura atlante. Várias essências florais e outros remédios semelhantes foram desenvolvidos para tratar doenças que se manifestaram pela primeira vez na Atlântida. Ao que se diz, muitos dos distúrbios relacionados com a estafa, de ocorrência comum em sociedades tecnologicamente avançadas, originaram-se na Atlântida. As origens dos primeiros remédios homeopáticos e vibracionais podem ser mais antigas do que qualquer dos terapeutas holísticos atuais pode imaginar. As essências florais começaram a ser usadas como uma modalidade terapêutica na Atlântida porque foi lá que surgiram as doenças estudadas pelos médicos ortodoxos. Nessa época, as flores eram colocadas na água para que pudessem ser expostas às forças prânicas do sol nascente. Como os atlantes não estavam adequadamente sintonizados com a natureza, foi nesse continente que muitas doenças se manifestaram pela primeira vez no planeta. Na época da Atlântida, os homens se dividiam em três categorias quanto ao seu senso específico de atitudes sociais. Havia os que eram puramente espirituais, os que pertenciam ao clero, conciliando a ciência com as coisas espirituais, e havia também os puramente materialistas, os que estudavam apenas as coisas materiais e os vários padrões da matéria em busca das origens da vida, esquecidos de suas próprias origens. Os indivíduos puramente espirituais mantiveram-se afastados dos remédios alopáticos e homeopáticos e utilizavam as essências florais. Os membros do clero eram adeptos da homeopatia, pois estavam divididos entre o espiritual e o material. Por fim, aqueles da linha materialista eram adeptos dos remédios alopáticos. É interessante observar que em época remotas a abordagem materialista ou alopática pode ter sido adotada por uma parcela minoritária da sociedade. Os atlantes parecem ter se voltado mais para o uso de remédios vibracionais do que para a farmacoterapia, embora naquele tempo, como também acontece hoje, já existisse uma nítida facção alopática. É como se a cultura humana tivesse seguido um padrão invertido de desenvolvimento médico desde o desaparecimento da Atlântida, com a alopatia materialista sendo o modelo cultural dominante nos dias de hoje e os homeopatas formando uma minoria rival. Além de usarem remédios homeopáticos e essências florais, os atlantes também eram famosos pelo seu conhecimento acerca do poder de cura dos cristais. Além do conhecimento dos atlantes a respeito da utilização da força vital para realizar trabalhos através de diversos aparelhos, boa parte da sofisticada tecnologia atlante era baseada em aplicações energéticas dos cristais, especialmente do cristal de quartzo. Ao que se diz, os atlantes possuíam diversos meios de transporte, incluindo veículos aéreos. As naves voadoras, como muitos outros aparelhos, geralmente eram movidas por uma distante fonte de energia conhecida como os grandes cristais. Esses cristais, às vezes chamados de pedeneira, eram constituídos de cristais de quartzo especialmente lapidados que tinham a capacidade de transformar a luz solar em energia utilizável. Essa energia cristalina podia ser irradiada através de grandes distâncias e usadas para acionar diversos aparelhos, incluindo as naves voadoras. Não é difícil acreditar que os cristais pudessem ser usados para captar e transformar os raios solares. Atualmente, as células solares de silício são comumente encontradas em calculadoras, em relógios e usinas de geração de energia em todo o mundo. O conceito da irradiação de energia utilizável para um local distante é uma ideia que foi desenvolvida com sucesso no início do século XX por Nikola Tesla, o mago da eletricidade.
Os Atlantes haviam descoberto como utilizar uma boa parte das propriedades energéticas dos cristais. Eles conseguiam produzir cristais com determinadas qualidades e tamanhos para usos específicos. Muitas das maravilhas tecnológicas da Atlântida eram movidas por cristais menores que utilizavam os mesmos princípios energéticos usados para criar os grandes cristais. Uma das principais descobertas dos Atlantes foi a da tremenda quantidade de energia existente na luz solar. Os cristais os ajudaram a colocar em prática determinadas aplicações da luz solar, tais como fornecer energia para aviões e sistemas de comunicação. A criação das essências florais e dos elixires de pedras preciosas habilitaram os Atlantes a combinarem as vibrações da natureza com as propriedades energéticas sutis da luz do Sol. Eles sabiam que a luz solar continha energia prânica, importante, do ponto de vista energético sutil, para todas as células vivas. Eles também tinham conhecimento dos usos terapêuticos das cores produzidas pela luz solar ao atravessar prismas cristalinos, e das propriedades curativas das oitavas superiores dos raios coloridos. Ao longo de muitas civilizações, os Atlantes alcançaram um elevado estágio de desenvolvimento tecnológico. Eles aprenderam a utilizar a energia solar para construir e manter o seu modo de vida. Hoje em dia, o homem ignora esse que é o fator mais importante em sua vida e encara o poder da luz do sol como algo corriqueiro. Ele não sabe muita coisa a respeito das verdadeiras dádivas que nos são proporcionadas pelo sol, ao passo que os Atlantes reconheceram o seu verdadeiro poder e fizeram uso dele. Eles os utilizaram não apenas no transporte, nas construções e na cura, mas também em todos os aspectos de sua vida espiritual. Eles o utilizaram para adoração. Os Atlantes reconheceram o fato de que, como existe algo de divino em cada célula energizada pela luz solar, toda a matéria acaba sendo controlada pelo Sol. Eles descobriram a relação entre a vida existente na Terra e a energização produzida pelo Sol. Enquanto as aplicações modernas dos cristais de quartzo estão relacionadas com circuitos transmissores de energia elétrica, existe a suspeita de que os Atlantes exploravam o que hoje seriam consideradas aplicações energéticas mais sutis dos cristais, isto é, a transformação e a utilização das energias do espaço, tempo negativo. Além de utilizarem os cristais para prover de energia todos os aparelhos que lhes proporcionavam conforto material em seu dia a dia, iluminação, transportes, sistemas de comunicações, etc. Os Atlantes também utilizaram extensivamente as energias curativas em seus aparelhos terapêuticos. Vários tipos de cristais produzidos artificialmente foram utilizados no que hoje seria chamado de cirurgia a laser. Diversos aparelhos à base de cristais também foram utilizados no diagnóstico e no tratamento de doenças. Em caso de ocorrência de doença ou mal-estar, os Atlantes reconheciam que a origem da enfermidade não estava no corpo físico e, sim, num corpo superior. Assim, eles sempre procuravam curar o corpo superior e não o corpo físico. Quando uma pessoa ficava doente, ela era levada para um local de cura, um templo, e colocada numa sala de cura. Essa sala era construída com determinados tipos de cristais e tinha forma e ângulos tais que o poder do sol se difundia em feixes de energia de luz cósmica de diferentes cores. Conforme a natureza da doença, a pessoa era colocada num determinado ponto da sala, de modo que os raios de luz apropriados e, portanto, de cor, incidissem sobre ela. Além do mais, obviamente, os sacerdotes dessa época, sendo almas desenvolvidas e dotadas de um elevado grau de consciência, podiam consultar os registros acásicos do paciente, já que a doença não depende necessariamente apenas da vida atual do indivíduo, podendo dever-se a influências que tiveram origem em suas vidas anteriores. Eles podiam curar, ou tentar curar, a verdadeira causa da doença dessa pessoa. A Atlântida conservou a posição de uma poderosa cultura por muitos milhares de anos. Durante os primeiros estágios do seu desenvolvimento tecnológico, porém, as energias irradiadas pelos grandes cristais podem ter sido ajustadas para uma frequência excessivamente alta. Em virtude desse desequilíbrio energético artificial, a Atlântida foi sacudida por grandes terremotos, os quais provocaram a perda de boa parte de sua tecnologia e a fragmentação do continente em várias massas de terra menores. Além das catástrofes acidentais causadas pela má utilização da tecnologia, no que diz respeito ao ambiente energético planetário,
Houve ainda outros períodos destrutivos na história da Atlântida envolvendo o uso vicioso de armas atômicas e cristalinas. As causas da destruição final da Atlântida tiveram relação com o desenvolvimento de dois grupos ideologicamente diferentes na cultura atlante. Uma dessas facções, historicamente a primeira a se desenvolver, era constituída pelas pessoas mais voltadas para as questões espirituais. Elas acreditavam no caráter unitário de todas as formas de vida graças à sua relação com o único e universal Criador ou força divina. Elas viviam de acordo com essa filosofia, a qual era expressa com o máximo de simplicidade na forma da lei da unicidade. As que seguiam a lei da unicidade eram altruístas e generosas. Elas procuravam elevar as condições físicas e espirituais do próximo e sempre se esforçavam por manter um equilíbrio com as forças cósmicas e planetárias da natureza, que elas consideravam ser uma manifestação do Deus universal. Em oposição a esse grupo havia aquelas que têm sido chamadas de filhos de Belial. Esses indivíduos eram muito materialistas e se preocupavam apenas com seus próprios interesses. Eles tendiam a preocupar-se mais com a busca de prazeres sensuais e com o poder. Eles fizeram mau uso das tecnologias descobertas pelos seguidores da lei da unicidade, apropriando-se delas para propósitos destrutivos e materialistas. Devido à influência dos filhos de Belial, muitos dos templos religiosos da Atlântida acabaram se transformando em templos do pecado, nos quais as leis espirituais eram colocadas a serviço da satisfação dos apetites físicos. Os atlantes também eram mais sensíveis às forças psíquicas do que as pessoas de hoje. Todavia, a má utilização dessa capacidade por parte dos seguidores de Belial produzia muita discórdia. Os conflitos surgiram a partir de disputas para decidir quem teria privilégios especiais e quem pertenceria à classe dirigente. O conhecimento dos atlantes sobre as aplicações da força vital à engenharia genética foi erroneamente usado para criar uma raça mutante de trabalhadores desfigurados e ignorantes, embora fisicamente fortes, às vezes chamados de as coisas. Surgiu um tipo de sistema de castas de acordo com o qual as coisas eram exploradas como mão de obra escrava para realizar a maioria das tarefas mais humildes, tidas como indignas das classes dirigentes. Ao longo do tempo, as diferenças entre as duas facções opostas foram se aprofundando. Embora os adeptos da lei da unicidade estivessem formalmente no poder, os filhos de Belial gradualmente começaram a usurpar grandes fatias de seus poderes e autoridade. Por fim, irrompeu a guerra civil. Os cristais solares foram cruelmente adaptados como instrumentos de coerção, tortura e punição. Eles ficaram conhecidos entre as pessoas comuns como os terríveis cristais. Por volta do ano 10.700 AC, os filhos de Belial haviam alcançado um novo nível de degradação em termos de moralidade e dignidade humana em virtude de sua desconsideração por todos os tipos de vida exceto a deles próprios. Parecia óbvio que o mau uso das tecnologias dos cristais e de outras tecnologias por parte da facção materialista acabaria inevitavelmente causando uma outra grande catástrofe, semelhante à que havia abalado o continente da Atlântida em épocas passadas. Por que então a Atlântida sucumbiu? Pela mesma razão pela qual outras civilizações o fizeram, por culpa dos homens. Apesar de o povo da Atlântida ter alcançado um alto grau de evolução, apesar de ele ter aprendido a utilizar as energias cósmicas e, centímetros virtude da época em que viveu, ter desenvolvido os seus poderes psíquicos de uma forma que está além da nossa capacidade de compreensão, ele não teve as motivações apropriadas. Ele usou seu conhecimento a respeito do cosmo e seu alto grau de desenvolvimento, não para realizar a vontade de seu Criador e cumprir o seu plano divino, mas para executar as suas próprias ideias acerca da criação. Ele utilizou o conhecimento de que dispunha para seu proveito pessoal e para satisfazer as próprias necessidades, para obter poder, acumular riquezas, dominar as outras pessoas e favorecer os seus próprios planos, não importa a que preço. Os poderes de que os atlantes dispunham, e que no início de sua história haviam sido usados para propósitos construtivos, acabaram sendo empregados com fins destrutivos. E assim iniciou-se a derrocada da Atlântida, que terminaria com seu desaparecimento definitivo sob as ondas do Oceano Atlântico. Os que seguiam os ensinamentos do Deus único perceberam, graças aos seus poderes de clarividência, que a destruição da Atlântida, com a submersão final das massas de terra remanescentes,
iria abater-se lentamente sobre eles. Eles sabiam que o mau uso dos poderosos cristais acabaria produzindo profundos efeitos sobre o ambiente, como havia acontecido antes das catástrofes artificiais anteriores que quase destruíram a sua civilização. Os que seguiam os ensinamentos da lei da unicidade se prepararam para o desastre, organizando grupos de indivíduos que abandonariam a Atlântida por meio de 3 rotas migratórias principais. Alguns iriam para o Egito, país com o qual anteriormente já haviam estabelecido contato. Outros iriam para uma área da América do Sul, onde hoje é o Peru, e para um local hoje chamado Península de Yucatán. Eles levariam consigo muitos registros armazenados em cristais e aspectos de sua tecnologia que puderam ser preservados para o futuro da humanidade. Além do mais, os sobreviventes levariam para essas terras distantes as tradições e crenças dos adeptos da lei da unicidade. Consta que esses cristais ainda existiriam e estariam a salvo em câmaras piramidais especiais no Egito, na América do Sul e na Península de Yucatán. Cerca do ano 9600 AC, a Atlântida foi definitivamente submersa pelas águas do oceano. Alguns autores sugeriram que a inundação teria sido causada por uma alteração no eixo de rotação da Terra, o que teria feito a calota polar ficar mais próxima do Sol. Além do grande terremoto e alteração na atividade de rotação da Terra que isso teria causado, o derretimento da calota glacial teria produzido uma grande inundação em todas as regiões litorâneas do mundo. Hoje dispomos de informações que parecem apoiar a ideia de que uma grande inundação teria ocorrido por volta de 9600 AC, o ano em que a Atlântida supostamente foi engolida pelas ondas. A maioria das coisas que a comunidade científica sabe sobre a destruição da Atlântida provém dos escritos de Platão, que viveu na Grécia aproximadamente em 400 a.C. Platão tomou conhecimento da existência da Atlântida a partir dos escritos de seu antecessor, Solon, o grande legislador ateniense que vivera cerca de 200 anos antes. Mais ou menos em 600 AC Solon adquirira alguns conhecimentos a respeito da Atlântida em conversas com os sacerdotes que encontrara numa visita ao Egito. Os sacerdotes egípcios disseram a Solon que o dilúvio que desuniu a Atlântida ocorreu aproximadamente no ano 9600 a.C. Se as lendas a respeito da migração de Atlantes para determinadas partes do Egito são corretas, isso daria maior credibilidade à exatidão das histórias relatadas pelos sacerdotes egípcios. As pesquisas modernas na área da paleoclimatologia indicam que a inundação da Atlântida provavelmente ocorreu na época relatada a Solon pelos sacerdotes egípcios. Em setembro de 1975, cientistas da Universidade de Miami publicaram um artigo na revista Science dizendo que nessa época haviam realmente ocorrido grandes inundações em todo o planeta. O paleoclimatologista Cesare Emiliani e seus colegas basearam suas conclusões no estudo de material sedimentar coletado no Golfo do México. Esse material sedimentar continha conchas fósseis que, ao se formarem, haviam incorporado isótopos de oxigênio identificáveis como provenientes da água do Mar Comum, ou da água potável encontrada no gelo ártico. Seus cálculos indicaram que a salinidade do Golfo, inferida a partir das amostras de fósseis, havia sido reduzida em cerca de 20% na época em que essa camada de sedimentos se depositara. Submetendo as conchas a um processo de datação com carbono 14, eles determinaram que a camada sedimentar havia se depositado por volta de 9600 AC, a época da destruição da Atlântida. Essa informação reforçou a teoria segundo a qual a água potável contida na calota glacial ártica havia se derretido em virtude de alguma espécie de efeito térmico. O aquecimento, que pode ter sido provocado por uma variedade de fatores, incluindo uma possível mudança no eixo de rotação da Terra, fez com que a camada de gelo se deslocasse rapidamente para o sul e se espalhasse pelo que agora é a porção setentrional dos Estados Unidos, onde o gelo rapidamente se derreteu. A água potável das geleiras em processo de fusão engrossaram o Mississippi e chegaram até o Golfo do México, onde reduziram a salinidade das águas do Golfo. Ao mesmo tempo, a água potável produzida pelo gelo ártico fluiu pela Baía de Hudson e pelo Atlântico Norte, aumentando assim dramaticamente o nível dos oceanos e causando a inundação de áreas costeiras de baixa altitude, como era o caso da Atlântida. Embora muitos a considerem apenas um mito,
A lenda de Atlântida é importante para a civilização moderna e para o estudo da medicina vibracional porque a cultura atlântica continha as primeiras sementes dos movimentos atuais no sentido de uma abordagem holística do processo de cura. A partir de uma perspectiva reencarnacionista, pode-se dizer que os atlantes pertencentes às fileiras dos homeopatas e do movimento em favor do uso de ciências florais na Atlântida, bem como aqueles que zombaram dos materialistas alopáticos, na época em minoria, acabaram reencarnando na forma dos atuais adeptos da farmacoterapia e do tratamento cirúrgico, hoje em maioria. Esta poderia efetivamente ser uma engraçada ironia se chegasse ao conhecimento das facções que ainda hoje competem entre si por proeminência e poder. Também seria uma extraordinária prova do princípio da reencarnação, o qual permite que uma alma tenha muitas vidas para conhecer todos os aspectos de uma questão e as várias maneiras de abordar a vida. A história da Atlântida também é importante porque nos alerta para os perigos da má utilização da tecnologia com o propósito de obtenção de riquezas e poder pessoal. Os Estados Unidos acham-se na posição de uma grande potência moderna, tanto em termos técnicos como ideológicos. Muitas das ideias que se originaram na Atlântida transformaram-se novamente em realidade, talvez por meio da reencarnação dos próprios Atlantes, nas áreas das comunicações, da energia solar e do desenvolvimento dos aparelhos de lazer. Somente agora estamos chegando a um ponto em que o verdadeiro potencial dos cristais está sendo explorado, e mesmo assim os cientistas modernos apenas conseguiram ver a ponta do iceberg. Tal como a energia atômica, as ferramentas da tecnologia podem ser usadas tanto para a cura como para a destruição. Foi com grande apreensão que Albert Einstein e outros cientistas apresentaram a sua poderosa descoberta ao mundo, já que conheciam tanto os perigos como os possíveis benefícios da energia que viria a ser liberada em consequência dos seus estudos. A história da Atlântida serve como uma introdução apropriada para o que poderia ser considerado algo ligado ao reino da ficção científica, a arte da cura com cristais. Os Atlantes haviam descoberto vários dos princípios que governam o direcionamento de energias dos cristais com fins terapêuticos. Eles tinham desenvolvido uma sofisticada tecnologia baseada na manipulação das energias sutis. Os Atlantes compreenderam que essas energias operavam nos mesmos níveis dos nossos corpos de luz pertencentes às dimensões superiores. Eles conheciam a verdadeira ligação entre os corpos físico e sutil, e sua arte de cura baseava-se no reconhecimento dessa relação. Dentro dos próximos 20 anos, o mito da civilização da Atlântida poderá se transformar num fato arqueológico. Talvez estejamos prestes a descobrir cristais que teriam sido colocados em locais seguros pelos sacerdotes da Atlântida e armazenariam informações codificadas holograficamente. É curioso que só agora a nossa tecnologia tenha se desenvolvido o suficiente para poder decodificar o conhecimento armazenado nas assim chamadas bibliotecas de cristais atlantes. A nova era, na qual os Estados Unidos e o próprio planeta estão entrando, talvez seja um reflexo cíclico da última parte da Idade de Ouro da Atlântida. É comum nos defrontarmos com divisões filosóficas semelhantes entre materialistas, industrialistas e holísticos, espiritualistas. Parece que estamos caminhando em direção a um futuro que poderá nos trazer tanta destruição nuclear do planeta quanto um movimento pacifista da nova era. Espera-se que a humanidade possa aprender algo a partir dos erros cometidos no passado e que utilize os ensinamentos proporcionados por civilizações anteriores que não puderam tirar proveito de seus conceitos equivocados. Esperamos estar caminhando rumo a um futuro que os habitantes de Atlântida acreditavam que acabasse ocorrendo na evolução da humanidade, no qual o instrumental de sua avançada civilização poderia mais uma vez ser compartilhado com pessoas suficientemente avançadas espiritualmente para poder utilizá-los de forma apropriada. Houve recentemente uma escavação arqueológica no Egito, próximo à Esfinge e à Grande Pirâmide, conduzida pela Fundação Edgar Cayce, por uma equipe da Universidade Stanford e pelo governo egípcio. No local de escavação, escolhido com base nas informações de natureza psíquica captadas por Cayce, foi descoberto um pedaço de granito de Assua que pode ter feito parte de um túnel que conduzia à Pirâmide dos Registros, onde se diz que uma cápsula do tempo da Atlântida, contendo cristais armazenadores de informações e outros dispositivos, aguarda o momento de ser encontrada. Se esses objetos forem descobertos, boa parte da história humana terá de ser reescrita.
É a partir dessa perspectiva aparentemente situada entre a fantasia e a realidade que começaremos a discutir os estudos atualmente em curso a respeito do uso de cristais para curar doenças. Curando com cristais de quartzo, a redescoberta das antigas ferramentas de transformação de doenças. Os cristais de quartzo são empregados em muitos aparelhos eletrônicos comumente utilizados na nossa cultura, conforme já dissemos. Eles são os principais componentes de muitos relógios modernos. Os cristais de quartzo são usados na fabricação de relógios porque, quando estimulados por eletricidade, suas oscilações são tão regulares e precisas que eles se transformam numa referência bastante adequada para medir o tempo. Essa propriedade dos cristais de quartzo é consequência do chamado efeito piezoelétrico. Quando os cristais de quartzo são submetidos a uma pressão mecânica, produzem uma voltagem elétrica mensurável. Inversamente, a aplicação de uma corrente elétrica a um cristal produz movimento. A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza uma placa de quartzo, cada uma das quais apresenta uma frequência natural de ressonância que varia de acordo com a sua espessura e tamanho. Se uma corrente alternada atravessa a placa de cristal, as cargas oscilam para frente e para trás na frequência de ressonância do cristal. Esse fenômeno constitui a base dos osciladores a cristal usados em muitos sistemas eletrônicos para gerar e manter frequências energéticas extremamente precisas. Outro exemplo de efeito piezoelétrico é o que acontece quando o cristal de agulha de um toca-discos transforma em oscilações elétricas as vibrações mecânicas produzidas pelas ranhuras do disco. Essa oscilação elétrica é depois transformada em música e palavras pelos componentes eletrônicos do toca-discos. Os cristais de quartzo são na verdade constituídos de dióxido de silício. Enquanto os cristais de quartzo entram na fabricação dos componentes de muitos sistemas eletrônicos, são os cristais do elemento químico silício que têm sido usados como componentes básicos de computadores e de células solares. Os cientistas aprenderam a produzir cristais de silício especiais aos quais se acrescentam quantidades precisamente determinadas de outros elementos durante o seu estágio de formação. Esses elementos adicionados aos cristais permitem a produção de variedades de cristais de silício que apresentam graus específicos de condutividade elétrica, atividade óptica, condutividade térmica, etc. Esse processo, conhecido como dopino, tem permitido a produção de cristais com propriedades específicas de transdução de energia, embora os cientistas tenham preferido explorar as propriedades eletrônicas dos cristais de silício. São os cristais de quartzo que apresentam um maior potencial de manipulação das energias sutis. Todas as estruturas cristalinas são constituídas por átomos dispostos em arranjos espaciais matematicamente precisos. Além de uma variedade de estruturas reticulares, alguns pesquisadores acham que também existem arranjos espiralados intimamente ligados uns aos outros no interior da estrutura cristalina. Os cristais representam o mais baixo estado de entropia possível porque têm a estrutura mais organizada existente na natureza. A estrutura cristalina responderá de forma notável e precisa a uma grande variedade de energias, incluindo o calor, a luz, a pressão, o som, a eletricidade, os raios gama, as micro-ondas, a bioeletricidade e, até mesmo, as energias da consciência, isto é, ondas de pensamento ou formas de pensamento. Em resposta a esses diversos inputs energéticos, a estrutura molecular do cristal sofrerá determinadas formas de oscilação, criando assim frequências vibratórias específicas de transmissão de energia. Os cristais de quartzo podem ser usados de muitas maneiras diferentes para processar vários tipos de energia. Essas funções são bastante numerosas e incluem recepção, reflexão, retração, magnificação, transdução, amplificação, focalização, transmutação, transferência, transformação, armazenamento, capacitância, estabilização, modulação, compensação e transmitância. Particularmente interessante para nossa discussão é o uso dessas funções dos cristais de quartzo tendo em vista a cura energética sutil de doenças humanas. De acordo com o cientista especializado em cristais, Marie Vogel, pesquisador sênior de IBM durante 27 anos. O cristal é um objeto neutro cuja estrutura interna apresenta um estado de perfeição e equilíbrio. Quando ele é corretamente lapidado e a mente humana estabelece um relacionamento com sua perfeição estrutural,
O cristal emite uma vibração que estende e amplia os poderes da mente do usuário. Tal como um laser, ele irradia uma forma de energia coerente e altamente concentrada, a qual talvez possa ser transmitida para objetos ou pessoas de acordo com a vontade de quem o estiver usando. Embora o cristal possa ser utilizado para a comunicação mente a mente, seu propósito mais elevado é o de servir a humanidade no sentido de eliminar a dor e o sofrimento. Com treinamento adequado, uma curandeiro pode liberar as formas pensamento negativas que se concretizaram em padrões de doença no corpo físico de um paciente. Os médicos frequentemente têm observado que quando